Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei. Esse é o programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. Hoje nós vamos conversar sobre valorização da vida. Falar de vida é falar de nós, da natureza, do universo. No sentido de atividade, podemos dizer que tudo no universo tem vida, pois está em constante movimento e transformação, mesmo as mínimas partículas da matéria. A ciência não tem ainda uma definição acabada sobre a vida, porque ainda não tem condições de explicar sobre a sua origem. Os cientistas e pensadores conceituam a vida variando conforme os enfoques de seus estudos. O que entendemos normalmente como vida é o processo biológico dos seres orgânicos, desde os seres unicelulares, as plantas, os animais e os seres humanos. Então, Donizete, no Espiritismo, o que nós podemos falar sobre vida? Bom, a primeira coisa que nós podemos falar é que a vida tem origem em Deus. A inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas, conforme a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. No nosso estágio evolutivo, nós não temos condições de entender essa origem. Allan Kardec apresenta um conceito de vida na abertura do capítulo 4, primeira parte do Livro dos Espíritos, dizendo que os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes expõe. Nessa classe, então, estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos aqueles que carecem de vitalidade, de movimentos próprios, que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Essa fonte que dá a vitalidade, conforme Kardec menciona, é o princípio vital, que de uma maneira muito resumida, não é, meus amigos, é um subproduto do fluido cósmico, aquela substância primordial de onde é derivada toda a matéria que existe, com as suas inúmeras combinações e transformações vibracionais. E o princípio vital, ele é modificado segundo as espécies, e que dá movimento e atividade à matéria, dá vida à matéria. Então, Donizete, depois dessa introdução, podemos dizer que nós temos o poder sobre a vida? Com certeza não, né? É Deus que nos criou para a vida, e por ela podemos evoluir à condição de espíritos puros e felizes. Reencarnando em corpos materiais, temos as experiências necessárias para adquirirmos inteligência e virtudes. A cada reencarnação, temos a oportunidade de desenvolvermos aspectos da nossa personalidade espiritual, até que um dia não mais precisemos reencarnar. É um processo evolutivo bastante longo. Por causa disso, devemos agradecer e valorizar a vida, quaisquer que sejam as suas formas, procurando conservá-la. Sempre que atentamos contra a vida, sofreremos inevitavelmente uma consequência, seja individual ou seja no coletivo. Mas, Donizete, como conciliar a conservação da vida com a lei de destruição, que Kardec nos apresenta na terceira parte do Livro dos Espíritos? Afinal, nós matamos as plantas e animais para comer. Esse é um assunto que Kardec bem esclarece nesse capítulo da lei de destruição que você falou. Conforme os espíritos superiores ensinam, a destruição é uma necessidade para a renovação e a transformação. Aliás, lembrando aí Lavoisier, que na vida nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. A questão é justamente o equilíbrio com o qual devemos agir em tudo na vida. A destruição só se justifica no limite do necessário. Não podemos destruir apenas para a satisfação de um prazer, porque isso causa uma desarmonia.
como temos visto com os abusos que as pessoas e as empresas cometem contra a natureza. Pois bem, vejam como o tema é bastante importante para todos nós, porque nós vivemos nesse planeta e precisamos cuidar dele e também da humanidade. Mas, meus amigos, nós queremos trazer a nossa conversa para algumas situações que preocupam a nossa sociedade, que é o menosprezo pela vida humana. Sabemos que o espírito é imortal, mas quando atentamos contra o corpo físico, impedimos que o espírito aproveite a oportunidade de evoluir aqui na Terra. São questões das mais relevantes e que suscitam diversas discussões e conflitos. O aborto, por exemplo, é um tema bastante atual, porque muitas pessoas defendem o direito da mulher de decidir sobre seu corpo. O Brasil já tem a abertura para o aborto por decisão do Supremo Tribunal Federal, embora a lei diga que só é cabível quando houver perigo para a mãe. Muitos países já aprovaram o aborto. Para o Espiritismo, o aborto será sempre uma infração à lei divina, salvo no caso de perigo para a mãe, mesmo que a sociedade humana autorize. Os Espíritos ensinaram isso na questão 358 do Livro dos Espíritos, dizendo: a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Esse realmente é um problema muito sério na nossa sociedade. Nós estamos vendo aí muitos países aprovando o aborto, né, e há um debate, uns mais conservadores, outros mais liberais. E essa questão, eu acho, viu, Karina, que vai muito longe ainda, enquanto nós não tivermos um conhecimento espiritual como a doutrina espírita nos oferece. É uma pena que isso esteja acontecendo. O outro tema relevante para a nossa sociedade é o suicídio. Alguns países, como o Canadá, a Suíça, a Espanha e alguns estados americanos, permitem inclusive o suicídio assistido, realizado em hospitais. É uma calamidade mundial, porque são mais de 700 mil pessoas que se matam por ano, sendo grande também o número daqueles que tentam o suicídio e sobrevivem. São condutas que decorrem de um pensamento materialista que o Espiritismo procura combater com os ensinamentos espirituais. Atentar contra o próprio corpo, por qualquer motivo que seja, também é uma infração à lei divina. O corpo não é nosso, é empréstimo de Deus para que possamos evoluir. A reencarnação, igualmente, é uma bênção divina que temos de respeitar. Haverá sempre consequências ruins para quem tira a própria vida, sofrendo o espírito no mundo espiritual em próxima vida, próxima reencarnação. Sofrimento esse que varia de acordo com a consciência e as situações que levaram a esse ato extremo. O Espiritismo, esclarecendo sobre a vida antes do nascimento e depois da morte, explicando sobre os objetivos da reencarnação, os motivos do sofrimento e das aflições, dizendo das consequências do ato extremo praticado, procura consolar as pessoas e despertar nelas a gratidão, o amor pela vida e pelo próximo, desenvolver a fé e a coragem, na certeza de que todos somos capazes de vencer as nossas dificuldades, com um pouco de esforço e de vontade. E um assunto relacionado com o suicídio, meus amigos, é a eutanásia. Quando os familiares e médicos aceleram a morte de uma pessoa que se encontra com doença terminal. É uma prática também legal em alguns países e muitas vezes se dá de forma oculta ou disfarçada em hospitais. Ainda que haja muito sofrimento e a morte seja certa, ninguém tem o direito de abreviar o tempo da reencarnação. Porque o sofrimento nos últimos instantes também tem uma razão de ser para a alma. Por exemplo, para o arrependimento, pelo que fez na vida. Kardec trata disso no capítulo 5º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, registrando uma resposta do Espírito São Luís. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento,
minorai os derradeiros sofrimentos quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, meus amigos, por mais difíceis que sejam as nossas provas, aguentemos firmes, resignados e corajosos, porque vencendo a nossa prova, iremos adquirir luz interior e seremos recebidos com glórias no plano espiritual. Bom, nós já estamos chegando ao final deste programa, falando rapidamente sobre a valorização da vida, mas antes do final, nós podemos tratar de um assunto que não é a morte diretamente, mas é o abandono da vida, né? Pelos abusos que nós podemos cometer, nos entregando à depressão, às drogas, às bebidas. É muito triste nós percebermos o tanto de pessoas em sofrimento, porque perderam a fé, a esperança e a coragem no enfrentamento das dificuldades e dores. Precisamos mesmo buscar a ajuda divina da religião e dos terapeutas para não desistirmos de prosseguir. Somos espíritos imortais, a vida prossegue sempre, mas depende de nós aproveitarmos o momento que Deus nos concede para nos iluminarmos. Conforme anota o evangelista João, Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, porque os problemas são necessários ao nosso crescimento. Mas Jesus também disse que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, queridos ouvintes, Kardec pergunta aos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, em um belíssimo capítulo, Lei de Justiça, Amor e Caridade, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta dos imortais, o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Então, é direito e dever preservar a nossa vida e a vida dos outros. A vida não é nossa, ela foi criada pelo nosso Pai, que nos deu o legado da imortalidade. Portanto, não vamos deixar de existir após a destruição do corpo físico pela morte. Nós continuaremos vivendo, com nossas dores, amores, qualidades, defeitos. A destruição do corpo físico não destrói o nosso eu, a nossa individualidade. Nós vamos continuar nos expressando através de um outro corpo mais sutil, chamado perispírito. Mas é importante que se diga, nós somos filhos de Deus, criados potencialmente para o amor. Então nós somos obras perfeitas, mas ainda em execução. Nós esperamos que as informações desse programa tenham sido úteis. Um beijo nos corações e até o próximo. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima oportunidade.